Glórias a Deus nas alturas e paz entre nós, queridos amados irmãos e amigos. A você, amigo, não se inscreveu ainda? Ô, meu irmão, torne-se da família Semeando Unção. Aqui embaixo, ó, é só se inscrever. Você tem a possibilidade de abaixar os vídeos, fazer o download, é gratuito. Você pode fazer o que você quiser, está à sua vontade, porque o canal é gratuito e é para todos. Basta você fazer parte da família. Então se inscreva. Nós estamos no livro do Apocalipse. Agora vamos falar do capítulo 19 de Apocalipse, que tem a sua unção da palavra, que traz à existência aquilo que não existe, que mostra o caminho a seguir. A revelação do Apocalipse é especial. Aqui está o canal que você está participando agora, e aqui está o aplicativo da Palavra de Deus, que eu vou ler para vocês. Estamos no capítulo 19. Nos vídeos anteriores, você tem assistido os vídeos anteriores? Assista, irmão. Para que você possa receber a notificação, é necessário você se inscrever aqui embaixo. Aqui, ó. Aqui embaixo, aqui. Vamos lá. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente deve acontecer. E pelos seus anjos as enviou, e as notificou a João, seu servo. Ouça, veja, entenda que nós falamos, nós da Semeando Unção, expressamos o que significa o livro do Apocalipse. Agora no capítulo 1, no versículo 1 de Apocalipse, fala revelação de Jesus Cristo para você, para mim, para todos nós, seres humanos que adoram e crer nele. Agora vamos para o capítulo 19. Vamos lá. Cadê o 19 aqui? Achei. Como nós estamos no capítulo 19, vamos ler o capítulo 19. E, depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão, que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertence ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com sua fornicação, e da sua mão e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo: Aleluia, Amém, Amém, Aleluia. E saiu outra voz do trono, que dizia: Louvai ao nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que temei, assim pequeno como grande. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vinda são as bordas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve: bem-aventurado aquele que são achados na ceia das bordas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para adorar. Mas ele disse-me: olha, não faça tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E vi o céu aberto,
E eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de umas vestes tingidas em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Seguia no exército do céu e em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e elas as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E o manto e na sua coxa, e no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E viu um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se ajuntaram, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazeres guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo, e o seu exército. E a besta foi presa, e com ele o falso profeta, que diante deles fazia os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Veja, ouça, entenda, que no livro do Apocalipse, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 20, capítulo 21, do versículo 21, se você que está agora assistindo aqui este canal, você viu que eu fiz a leitura do Apocalipse 19, do versículo 1 até o versículo 21. E no versículo 21, ele diz que a glória pertence ao Senhor nosso Deus. Agora, você quer compreender melhor o capítulo 19 de Apocalipse? Você quer compreender melhor? Você quer ter um entendimento? Você quer saber como entender o capítulo 19 de Apocalipse? Primeiro, busque Deus, porque sem Deus nada se faz. Porque sem fé é impossível agradar, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, primeiro você tem que buscar Deus. Agora, como se busca Deus? Através da sua palavra. Por isso que eu peço a você que tenha uma folha de papel, uma caneta, para você anotar os versículos que eu vou falar aqui. Por exemplo, você vai ler Apocalipse, que eu li com vocês, você vai ler Apocalipse capítulo 19, no versículo 1 e 2. No versículo 1 e 2 falam que nós precisamos ser pessoas de fé. Pessoas de fé. E nada melhor de que você ler Romanos capítulo 4, versículo 3. Nada melhor de que você entender a palavra, a unção que sai da palavra. Então anote aí. Romanos capítulo 4, versículo 3 fala:
Abraão creu em Deus e isso lhe foi imposto por justiça. Mateus capítulo 5, versículo 6 diz: Deus tem fome e sede de justiça. Por isso que está escrito em Apocalipse 2, versículo 1 e 2, 19. Marcos capítulo 15, versículo 34. Jesus disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque na palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam e colaboram para quem ama Deus. Jesus amou Deus, Jesus fez a vontade de Deus, mas na cruz ele disse: Deus, eu bebi do seu cálice. Deus meu, por que me desamparaste? Deus deixou Jesus sozinho na cruz para que Jesus pudesse levar sobre si os nossos pecados. Deus deixou Jesus para que ele sim, sozinho, levasse os nossos pecados. Por isso que Deus deixou Jesus na cruz. Jesus na cruz foi suficiente, capaz de se entregar como cordeiro, se entregar como ovelha, se entregar como sacrifício vivo, tornando possível Deus ou ressuscitar-se dos mortos, porque está escrito: jamais permitirá que o meu santo veja corrupção. Deus ressuscitou Jesus porque Jesus foi capaz de se entregar como ovelha e como cordeiro para a morte, e morte de cruz, ao ponto dele levar todos os nossos erros, desde a fundação do mundo até a remissão do século. Jesus levou os nossos pecados. Basta nós aceitarmos ele e se converter a ele. Aí os pecados são perdoados. Agora, no versículo 4 de Apocalipse 19, no versículo 4 e no versículo 5, diz que nós precisamos ter a consciência. No versículo 4 e versículo 5, traz uma narrativa, traz um argumento que temos que crer exclusivamente em Deus e no seu Filho Jesus. Como disse, crer em Deus, crer nos seus profetas e prosperareis. Isso quer dizer o quê? Crer em Deus e crer em Jesus Cristo, e as vossas almas prosperarás. Agora, como as pessoas não estão fazendo isso? Porque é só você ler Salmo 115. Em Salmo 115 você vai entender o que significa Apocalipse 19, versículo 4 e 5. Salmo 115, anota aí. Levítico capítulo 11. Levítico 11, versículo 44. Diz que os homens, para se santificar, faziam um ato profético, como diz os supostos crentes, um ato profético. Fazia um ato ali de se banhar, de se purificar. Era de manhã, tarde e noite. Em Levítico capítulo 11, versículo 44. Se você ler Levítico 11, 44, você vai entender o que significa Apocalipse capítulo 19, versículo 4 e 5. Aqui no versículo 6 de Apocalipse 19, no versículo 6 e no versículo 7, fala que nós devemos se alegrar em Deus. Regozijemos e alegremos. Então, se você prestar bem atenção, Filipenses, anota aí, Filipenses 4, capítulo 4. Em Filipenses capítulo 4, você vai ter o entendimento do que significa alegrar-se em Deus. Então, se você ler Filipenses capítulo 4, você vai entender o que significa Apocalipse 19, 6 e 7. No versículo 8 e no versículo 9, no versículo 8 e no versículo 9 de Apocalipse 19, traz uma direção, uma visão, uma unção. Traz na sua verdade o que devemos fazer. Porque em Apocalipse capítulo 19,
bem-aventurados aqueles que são chamados a ser do Senhor. Veja o que diz, bem-aventurados são aqueles que são chamados a ser do Senhor. Lá em Lucas capítulo 28, anotou aí? Capítulo 28, versículo 22, lembra que Jesus chamou um jovem? Senhor, Senhor, eu tenho guardado, Senhor, Senhor, eu sou religioso, Senhor, Senhor, eu faço tudo que a religião manda. Aí Jesus disse, beleza, então vem cá, vai, vende tudo e volta e me segue. Vai, desfaça de tudo que você tem e vem aqui e me segue. O jovem não aceitou isso. Por quê? Porque quem são achados na ceia do Cordeiro são aquele que exclusivamente se entregou de corpo e alma a Jesus. De outra maneira, irmão, não tem como participar da ceia. Vamos lá. Atos capítulo 10, versículo 26. O homem de Deus, a criatura humana, se colocando à disposição de Deus. Atos, capítulo 10, versículo 26. Bem-aventurados aqueles que são achados às bordas do Cordeiro. Leia aí, anota aí. Atos capítulo 10, versículo 26. Agora no versículo 10, do versículo 11 até o versículo do versículo 11 até o versículo 16 de Apocalipse capítulo 19, você vai entender que Deus traz uma direção dos condenados. Deus dá uma visão daqueles que serão lançados na morte. Aqueles que rejeitaram a mensagem de Jesus, o testemunho de Jesus. Aqueles que rejeitaram o testemunho de Jesus. E o que aconteceu com aqueles que rejeitaram o testemunho de Jesus? No capítulo 11, no versículo 11 de Apocalipse 19, do 11 ao 16, fala que Deus vai colocar ali o julgamento, vai fazer a sua justiça. Podemos analisar, irmãos, que Deus disse assim, ao homem cabe morrer uma única vez. Ao homem cabe morrer uma única vez. E depois disso vem o quê? O juízo. Leia aí, anota aí. Lucas capítulo 9, versículo 2. É necessário morrer em Cristo. Lucas capítulo 9, versículo 2 fala que é necessário que quando nós morrermos, quando chegar o dia de nós morrer, de nós partir desta vida, do nosso corpo zerar, como diz o ditado popular, quando a ficha bater, quando nós morrer, que morremos, que partimos dessa com Cristo. Lucas capítulo 9, versículo 2. É necessário que viemos morrer em Cristo. Agora no versículo 17 e no versículo 18 de Apocalipse 19, fala daquelas pessoas que irão morrer sem Cristo. Você lembra da mulher chamada Jezabel? A mulher chamada Jezabel, ela desprezou a Deus e ela foi comida pelos cachorros. Segundo Reis, capítulo 9, no versículo 10, mostra que Jezabel, ela desprezou tanto a Deus que os animais comeram a sua carne. Segundo Reis, capítulo 9, versículo 10. Em Mateus capítulo 24, versículo 28. Mateus 24, versículo 28, fala que os homens desprezaram a Deus e os animais da terra comeram as suas carnes. Em Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 24, versículo 28, fala que as aves, os abutres, comerão a carne. Aonde está o corpo, ali também estará os abutres. Agora olha para mim aqui. A carne do homem para nada serve.
a não ser para ser enterrado ou queimado, ou assim sucessivamente, conforme a crença de cada um. Mas para isso, nada além disso, porque ao homem cabe morrer uma só vez. Passando disso vem o juízo. Agora vamos lá, no versículo 17 e 18, no versículo 18, 17 e 18 eu falei, do versículo 19 até o versículo 21, então vamos lá, Apocalipse 19, versículo 19, 20 e 21. Nesses três versículos traz uma realidade do que é Deus. Do que é Deus. Porque Jesus, irmãos, ele saiu do trono de Deus, ele disse assim: eu sou o pão que desci do céu. Não é isso? Jesus desceu lá para habitar entre nós. Ele é o verbo de Deus que se fez carne aqui entre nós e habitou entre nós. Só que ele se humilhou tanto, Jesus se humilhou tanto. Como Jesus se humilhou? Jesus se desfez tanto da glória de Deus, ele se esvaziou tanto da sua glória para se viver como um homem, viver nas rotinas do homem, sujeito ao pecado, sujeito às falhas humanas. Ele mesmo se esvaziou, mas mesmo assim ele foi perfeito. Ele foi perfeito. E um do versículo da Bíblia que mostra que Jesus se esvaziou tanto, mas tanto, que está escrito lá em João, capítulo 18, versículo do 6. Veja o que está escrito. Veja o que está escrito. Quando, pois, lhe disse, eu sou, recuaram os homens e caíram por terra. Quando foi que aconteceu isso? Jesus estava lá no monte, Judas entregou Jesus com poucas moedas, com dinheiro. Judas traiu Jesus. Jesus saiu da ceia, foi para o monte orar com os discípulos. Chegando lá, ele falou: olha, é chegada a hora. Quando Jesus estava lá, os homens junto com Judas foram lá prender Jesus. Concorda comigo? Está escrito isso. Quando os homens chegaram lá no lugar, na montanha, no monte lá, no meio do mato, lá onde Jesus estava, os homens chegaram e perguntaram. E aí Jesus respondeu: a quem procura? Olha o que está escrito. Quando, pois, ele disse aos homens: sou eu. Vamos ler aqui. Responderam-lhe Jesus. Vamos voltar para o versículo 4. Hein? Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhe: a quem buscai? Isso no versículo 4. Aí os homens responderam-lhe a Jesus o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, o que traía, estava com eles. Quando, pois, lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou, pois, e a perguntar: a quem buscai? E disseram a Jesus o Nazareno. Respondeu Jesus: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixais ir estes. Agora, presta atenção. Presta atenção o que diz no versículo 5, não é isso? Ele disse: eu sou eu. E os homens que estavam buscando Jesus caiu por terra. Veja que Jesus, dentro de si, Jesus, o Filho de Deus, com todo o poder e autoridade, ele se humilhou. Porque quando Jesus disse: sou eu, o som da sua voz poderosa
fez que aqueles homens caíssem por terra. Mas Jesus disse: opa, o meu foco aqui é a cruz. O meu foco aqui é a cruz. Eu não posso ser aquilo que eu sou. Eu tenho que me esvaziar. O meu foco é a cruz. Aí ele responde outra vez: a quem buscai? Aí responderam: a Jesus do Nazareno, de Nazaré. Aí ele disse: tá bom, sou eu. Se vem buscar a mim, deixa os outros aqui, meus amigos, meus discípulos, e ir embora. Tá bom? Leva eu. E levaram Jesus. Crucificaram Jesus. Mataram Jesus. Mas aí, meus irmãos, como permanecer morto aquele que é a própria vida? Como permanecer num túmulo aquele que é a própria vida, conforme está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida? É impossível. Mas por ele ter esvaziado, por ele ter se humilhado e se entregado numa cruz, é que eu estou aqui hoje para falar que, se você quiser compreender o livro do Apocalipse, se você quiser compreender o livro do Apocalipse, principalmente esse capítulo que nós estamos fazendo a leitura, você precisa conhecer o testemunho de Jesus. Se você conhecer o testemunho de Jesus, todas as coisas são reveladas, porque o próprio Espírito Santo revela para você. Anotou aí? Anotou? Então, para você conhecer o testemunho de Jesus, você vai anotar Romanos capítulo 4, versículo 3, Mateus capítulo 5, versículo 6, Marcos capítulo 15, versículo 34. Você vai ler Salmos 115, Levítico 11, você vai ler Filipenses 4, você vai ver Lucas 28, Atos capítulo 10, Lucas capítulo 9, Mateus capítulo 24, 2 Reis capítulo 9, em especial, João capítulo 18. Você pode ler o capítulo 18 completo. Obrigado, irmãos. Espero eu que você entenda, compreenda que o testemunho de Jesus é a revelação da profecia. Muito obrigado a você que está no canal, obrigado a você que se inscreveu. Prazer em ter vocês aqui na família Semeando Unção. Sou o missionário Emi Barbosa, aqui todos os dias através do YouTube, Igreja Apostólica Semeando Unção, no canal Semeando Unção. Tchau, queridos. Que Deus abençoe você hoje, amanhã e sempre.